Meus amores do sexto, tudo bom? Ó, um beijo no coração de todos, tá? Seja bem-vindo a mais uma aulinha nossa aí de ciência. E tenho certeza que tá todo mundo animado em casa para saber o que nós vamos falar hoje. Então, vou pedir a vocês para pegar o nosso livrinho de ciência. Vai lá rapidinho. Pegou o nosso livro? Tenho certeza que sim. Se o livro já estiver em mãos, olha só. Nosso livrinho de ciência, sabe que ele é integrado, ciência e química, tá bom, amores? Hoje a nossa aula é de ciências, tá? Nós vamos abrir aí, ó, na página 104. Então, sexto ano, ciência. Então, nosso tema aí hoje é sobre quem? Células, né? A importância dela. Então, uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar o que é célula? E aí, para um pouco e pensa. O que é célula para vocês? Então, para a gente considerar, com certeza estão lembrados aí, né? Para nós considerarmos, né, um ser vivo, o ser vivo, ele é composto de célula, né? Então, a célula é a unidade fundamental de um ser vivo, né? Então, a gente encontra as células, todos os seres vivos que existem no nosso planeta, como os vegetais, né? As bactérias, né? Os protozoários, os animais, no modo geral. Uma coisa que eu queria falar com vocês. Os vírus, eles não são considerados seres vivos, tá, gente? Os vírus são seres acelulares. Eles não possuem células, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus lá no sétimo ano. Mas eu já queria que vocês entendessem, tá? Então, os vírus são os únicos aí, é tanto que eles não têm um reino, né? Não são formados por reino, então são seres acelulares. Mas hoje eu não vou falar dos vírus, nós vamos falar dos seres que são formados por células. Você sabia que cada organismo, né, vamos pegar os seres humanos aí, nós temos aproximadamente mais de 30 trilhões de células no nosso corpo. Não é um número exato, é aproximadamente. Então, aonde eu encontro célula no meu corpo? Né? No cabelo, na unha, na saliva, na pele. Olha só, gente. Então, o nosso corpo é composto de milhões de células. Olha só essa informação. Então, hoje a gente vai entender, né? A célula, como funciona e os tipos de célula, né? Vocês sabem que tem célula animal e uma célula vegetal. E nessas células nós temos os organoides, né? São conhecidos como os organelas. Não sei se vocês ouviram falar mitocôndria, centríolo, lissossomo, complexo Golgiense. Então a gente vai falar daqui para frente um pouco sobre a função dessas organelas. Então vamos pegar primeiro aí a definição de célula, tá? Gente, quero que vocês aí do ladozinho do livro vai botando a importância, o que vocês acharem mais importante, vai acrescentando aí pra gente não ter dúvida nenhuma, tá bom, amores? Então, observa aí, olha só, células, né, a gente encontra, né, célula vegetal, célula animal, nos tecidos do nosso corpo, né, os neurônios, toda essa estrutura, né, então coloca aí, gente, célula, né, representa a menor porção de matéria viva, são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Esses organismos entram aí, né, os vegetais, que é a célula vegetal, célula animal, né, as bactérias também entram aí neste grupo das células, tá bom, amores? E aí eu coloquei, tá? Todo ser vivo possui células, sendo esta a unidade morfológica capaz de designar a vida, tá? Então vamos lá. Para ser considerado celular, é necessário que tenha membrana plasmática, citoplasma e material genético. Olha essa observação que eu falei, os vírus, apesar de se reproduzirem e apresentarem material genético, não são enquadrados na teoria celular, uma vez que não possuem estrutura celular, então são considerados seres acelulares. Aí eu tenho para diferenciar os organismos em eucariontes e procariontes, então vamos pegar essa definição aí. Amores, aí nós vamos pegar aqui, né, os tipos de células procariontes, tá? Significa, né, que é igual ao primeiro mais cário núcleo, né? Então, primeira coisa, observação, tá, gente? Não apresenta núcleo, ou seja, o seu núcleo não é definido, tá? Possui o genoma disperso pelo citoplasma. Já os eucariontes, significa verdadeiro, mascário, núcleo. Então, eu tenho um envoltório lá no meu núcleo que vai proteger toda a minha célula, né? A minha parte do genoma. Então, ele apresenta um núcleo bem individualizado e delimitado pelo envoltório nuclear. Então, quando eu falo que o organismo são seres eucariontes, eles possuem o quê? Carioteca, né? Uma membrana que envolve toda aquela partezinha do núcleo, tá? Então, logicamente, ele vai possuir o genoma separado do citoplasma por um envoltório chamado nuclear. Aí, se vocês quiserem do ladozinho colocar
Carioteca também está certíssimo. Então, vamos retificar aqui a palavrinha células, né? Células, do latim célula, pequena cavidade, tá? É a menor porção de matéria viva, não esqueça disso, tá, meus amores? Realiza as principais funções apresentadas por um organismo, principalmente os mais complexos, tá? E aqui a gente vai pegar o número de células. Existem organismos que são conhecidos como unicelulares, tá? Unicelulares, se você pegar essa palavra uni, né, única, ok? São formados por apenas uma única célula. Aí eu tenho aqui como exemplo as bactérias, ele entra aí nesse grupo, ok? Os protozoários, alguns, não todos, tá, amores? Então, são os exemplos aí de organismos unicelulares. Agora, os organismos pluricelulares ou multicelulares, tá? Eles são formados por quê? Por duas ou mais células, ou seja, várias células, né? Então, nós encontramos aí neste grupo. Então, os seres humanos, né? A gente botou aqui 10 trilhões ou mais de 30 trilhões de células, né? As aves, os peixes, as plantas. No modo geral, nós somos organismos o quê? Pluricelulares. E não podemos esquecer que somos pluricelulares e eucariontes, tá, gente? Já as bactérias são procariontes e unicelulares. Então, não esquece essas informações aí. Outro resumozinho que vocês têm que deixar no caderninho, tá? Os procariontes possuem e os eucariontes, tá? Vamos lá. Procariontes, a organização celular deles, tá? Procariontes, a ausência de núcleo definido, tá? Ele não tem um núcleo definido. Aqui o representante, isso aqui é uma bactéria, tá? Já os eucariontes já tem um núcleo definido, né? Presença de núcleo, ou seja, carioteca. Esse envoltóriozinho aqui, todo definidinho aqui, é chamado de núcleo, tá, gente? A ausência de organelas membranosas, já uma célula animal, como nós somos animais também, né? Presença de organelas membranosas, ausência de citoesqueleto. Citoesqueleto, galera, é o que vai ficar aqui no citoplasma, tá? Essa regiãozinha aqui gelatinosa, a gente fala citoesqueleto ou hialoplasma. Vocês vão aprender depois a definição do citoplasma. Então, as eucariontes possuem. E os exemplos, né? Os procariontes, as bactérias. E aqui nós temos a célula animal e uma célula vegetal. Agora, qual seria a diferença dessas duas células, tanto a animal quanto a célula vegetal? Então, vamos lá, vamos conhecer. Uma célula animal, ela não possui parede celular. Já a vegetal possui parede celular. Então, vai lá no cantinho e coloca essa diferença. Uma célula animal, citoplasma sem cloroplastos. Cloroplastos é a que dá pigmentação, tá? Que realiza a fotossíntese, que é a pigmentação verde. Então, a gente encontra na célula vegetal, tá? Outra coisa, o formato. O formato é arredondado, a célula animal. Já da célula vegetal, o formato é retangular. Essa aqui, gente, é a representação da célula, tanto uma célula animal quanto uma célula vegetal. Como nós falamos aqui, né? Uma célula animal é bem arredondada, tá? A vegetal já é retangular. Ela possui, tá? Na vegetal, uma estrutura chamada cloroplasto. Se você observar, a pigmentação dela é verde, é o que vai dar, né, a realização da fotossíntese, enquanto uma célula animal não possui, tá, meus amores, essa estrutura. Outra coisa também que a gente falou é a parede celular. Se você observar uma célula vegetal, parece mesmo uma parede, não parece? Então, elas possuem parede celular. Já a célula animal não possui essa estrutura. Vai agora no livro de vocês, na página 106, estão vendo a estrutura aí, tá, gente? Dos organismos procariontes e eucariontes. Eu vou pegar aí os eucariontes, que representam uma célula animal, tá? Essa estrutura aí. Tá? Aqui o que a gente está falando é o seguinte, uma célula animal, ele possui essa estrutura muito importante, que nós vamos ver daqui para frente, tá? A composição, tá, gente? A importância dele. Bom, aqui eu tenho algumas estruturas importantes, que é a membrana plasmática, tá? Aqui dentro a gente tem o citoplasma e aqui o núcleo e o nucleol. Hoje eu não vou falar muito da membrana plasmática, tá? A gente vai falar a estrutura geral de uma célula, até porque vocês vão conhecer devagar, tá, gente? A essa estrutura. Então, vamos pegar as partes principais das células eucariontes. Então, vamos lá. Membrana plasmática. Aí, vou fazer a pergunta a vocês. Qual é a principal função da membrana plasmática, do citoplasma e do núcleo? Essas são as três partes principais de uma célula eucariótica.
Ó, gente, membrana plasmática, olha só, tá vendo, gente? É uma película bem fina, tá? E elástica, essa membranazinha aqui, tá, meus amores? Formada por proteína e fosfolipídios, que envolve toda a célula, tá, gente? Ela tem uma finalidade de delimitar e proteger as células. Outra coisa também que é importante da membrana plasmática, tá, meus amores? Exerce papel fundamental no controle de substâncias entre a célula, tá, e o meio em que se encontra. Por isso, gente, ela tem uma permeabilidade, tá, da membrana e ela é classificada como seletiva. Agora vamos conhecer essa região aqui, tá? O citoplasma, né? É um dos principais elementos da estrutura celular, tá, gente? Da estrutura celular. Ela trata-se de toda substância que se encontra entre a membrana plasmática, tá? E o núcleo, ok, gente? É formado por um material gelatinoso conhecido como citossol ou hialoplasma. É bem gelatinosozinho. E suas principais funções são: então, se você quiser anotar, qual é a principal função do citoplasma? Vamos lá. Promover movimentos dentro da célula, produzir, transportar, armazenar e modificar todas as moléculas, tá? Essa é a principal função aí, tá, do citoplasma. Para que tudo funcione corretamente, tá, meus amores? Aqui, ó, o citoplasma ele dispõe de várias estruturas chamadas organelas. Então, essas organelas vão dar o nome de mitocôndria, centríolo, complexo de Golgi, ribossomo, que a gente vai ver nas próximas aulas falando sobre ele. E esse aqui, tá, que é uma estrutura muito legal aqui na nossa célula, que é o núcleo, né? O núcleo, tá? É o centro de controle das atividades celulares. De novo, qual é a principal função do núcleo? É o centro de controle das atividades celulares. Não esquece isso, tá, gente? O núcleo é envolto, tá, por uma membrana dotada de poros que facilita a troca de substância entre o meio interno e o citoplasma, tá? Essa membrana é conhecida como carioteca. Lembra que eu falei aqui, ó? Os organismos eucariontes possuem esta membrana, que é conhecido como carioteca. Os que não possuem, como as bactérias, são os procariontes. Não esqueçam disso aí, tá? E aqui vamos identificar as suas organelas, tá, gente? Uma célula animal, tá? As três partes principais, vamos lá, que é a membrana plasmática. Essa região toda azulzinha aqui representa, tá, o citoplasma. E esta região aqui é o núcleo. Então, no citoplasma, nós encontramos organelas, tá? Ou organoides, vai depender do livro que vier escrito, mas é a mesma coisa, tá, gente? Então, quando nós falamos organelas, são essas estruturazinhas aqui. Vamos lá. Nós temos os vacúolos, essa estruturazinha chamada de centríolos, tá? Os mitocôndria, complexo de Golgi, lissossomos, membrana plasmática, a gente falou, né? Nós temos o retículo endoplasmático liso, temos o rugoso, que é nessa regiãozinha aqui, peroxissoma e os ribossomos. A gente vai falar sobre essas organelas quando nós estivermos falando sobre o citoplasma. Isso é só para a gente poder identificar uma célula, tá, gente? Uma célula completa, ou seja, uma célula animal. Aqui eu coloquei de novo para que vocês não esqueçam, tá? Uma célula conhecida procariôtica, tá? Isso aqui a gente está representando aqui as bactérias. Uma célula procariôtica, ela é composta de ribossomos, mesossomos, membrana plasmática, tá? Parede celular e cápsula, tá? Esses aqui são os flagelos para fazer a movimentação de uma célula procarionte. Enquanto as células eucarióticas, tá? Vocês estão vendo aí, eucariontes, eucarióticas, a gente viu aí que é uma célula tanto animal quanto uma célula vegetal, tá? Ela possui todas essas estruturas aí funcionais dentro de uma célula. Bom, galerinha, esse aí é a membrana plasmática, tá? É aquela que envolve toda e protege a célula. Lembra que a gente falou no iniciozinho, tá? Então, ela tem a função de delimitar, proteger a célula, né? E exercer uma função no controle do acesso, né, gente, de substâncias que estão entre a célula e o meio que se encontra, tá? Aqui eu coloquei para vocês o seguinte, vamos lá, uma das principais funções. Não precisa vocês colocarem aí, porque você já tem no livro aí na página 107, tá? Mas eu coloquei aqui só para a gente reforçar. Controlar o que entra e o que sai do interior da célula, tá? Uma propriedade conhecida como permeabilidade seletiva. Então, você já tem aí,
Então, tudo que entra e sai, essa membrana aqui, ó, plasmática, ela vai controlar, tá? Outra coisa também, tá? Por ser formada por uma bicamada lipídica, essa bicamada aqui, ó, tá? Bicamada lipídica, olha lá, tá, gente? Ela é impermeável à maior parte das moléculas solúveis em água. Não esqueça também, tá, meus amores, que apesar dela ter, né, a estrutura, ela vai apresentar também em sua constituição, tá, diversas moléculas de proteínas inseridas em uma camada dupla. Aquela camada que eu mostrei para vocês, chamada bicamada, tá? Essas camadas, elas são constituídas por fosfolipídios. Então, essa estruturazinha aqui, ó, tá vendo essa estrutura aqui chamada fosfolipídio? Realmente ela lembra, né, cabecinha de fósforos, né, bicamada, se você observar, né? Essas moléculas, meus amores, ela pode se mover, tá, da esquerda para a direita ou também de cima para baixo, tá? Entre as camadas e permitir principalmente a reorganização da membrana, tá? Caso ela seja necessária. Nós damos aqui um modelo mais aceito até hoje da membrana, é o modelo do mosaico fluido, tá? Esse modelo mostra um conjunto de proteínas, vocês estão vendo aqui, ó, dentro de uma dupla camada de moléculas, chamado fosfolipídios. Quando eu falo proteínas, tá, meus amores? Proteínas são biomoléculas responsáveis por grande parte das funções celulares, além de fazer parte de várias reações químicas vitais e ser de fundamental importância para o desenvolvimento dos seres vivos. Outra coisa, as proteínas são formadas por várias moléculas menores, conhecidas como os aminoácidos. Vamos só complementar aí o texto, tá, gente? A forma como é constituída a bicamada lipídica e como estão distribuídas as proteínas nesta camada, tá? Nesta bicamada, que nós vimos as duas camadas, tá? Permitiu a proposição do que chamamos modelo do mosaico fluido. Galerinha, tá tudo no livro de vocês, tá? Aí como a gente vai ver aqui em seguida, tá? Então são os lipídios, a gente falou, aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? A importância das proteínas e as bicamadas, conhecidas também formadas por fosfolipídios. Nesse modelo mosaico aí, tá, gente? Eu coloquei até algumas estruturas que dá pra gente perceber, tá? Uma composição daí da membrana plasmática. Como eu falei pra vocês, ela realmente, né, bicamadas, tá? De fosfolipídios, tá? Essas proteínas que a gente acabou de falar são compostas principalmente de aminoácidos, né? São moléculas menores, conhecidas como os aminoácidos. E se você observar realmente, dá para perceber algumas estruturas muito importantes aí, tá, gente? Na membrana plasmática. Agora vamos conhecer aqui, tá? Algumas funções importantes da membrana plasmática, tá? Delimita a célula, separando seu meio interno do ambiente externo. Protege a célula contra a ação de diversos agentes. Controla as atividades, as substâncias que entram e saem da célula. Olha só isso também. Detecta sinais do meio externo e em células vegetais ela vai coordenar a síntese e o agrupamento da microfibra está da parede celular. E galerinha, olha só, o trânsito, né, esse trânsito que ocorre aí nos elementos de dentro, de fora das células, tá? Eles podem acontecer de duas maneiras, tá? O transporte passivo e o transporte ativo. Quando eu falo transporte passivo, tá, gente? As substâncias se deslocam sem gasto de energia, dizendo que é um transporte passivo, ou seja, né, as substâncias elas vão atravessar a membrana de uma região onde estão mais concentradas para que estão menos concentradas, tá? Então, a gente diz que é um transporte passivo. Já o ativo, tá? Quando é necessário um gasto de energia para que determinada, tá, gente, substância entre ou saia da célula. Aí nós vamos falar que é um transporte ativo. Outra característica, tá, gente, é o resumo da nossa membrana plasmática. Então, as características, se vocês quiserem fazer esse resumo no caderno, seria bem viável, tá? Membrana plasmática é uma estrutura que delimita a célula, separando o meio externo e o meio intracelular. A membrana plasmática também apresenta em sua composição proteínas, lipídios, carboidratos e esteróides. Vocês acabaram de ver no desenho, também assistindo no vídeo de vocês, tá? Outra coisa, o modelo que representa a estrutura da membrana plasmática denominado
mosaico fluido. Outra característica, dentre as funções da membrana plasmática, podemos destacar o fato de atuar como uma barreira seletiva, né? Delimitando também o que entra e o que sai de uma célula. E o transporte de substâncias pela membrana, que pode ocorrer de duas formas, tanto o ativo quanto o passivo. Aqui, amores, são algumas estruturas, né, que a gente já acabou de ver, só para reforçar, que a gente encontra aí na membrana plasmática, né? Essa regiãozinha que está representando, caso vocês queiram observar, vocês também tem no livro na página 107, tá? Os carboidratos, aqui a gente encontra também colesterol aí, algumas proteínas, tá, gente? Proteína integral, proteína periférica, proteína de canal, olha só que legal, proteína globular e proteína alfa-hélice. Então, são estruturas bem, né, do nosso dia a dia. Esses tipos de proteína nós não iremos estudar agora, porque isso aí é mais conteúdo de vocês lá no 9º ano, quando a gente for abordar a parte mais específica da célula, tá? Galerinha, então eu vou pedir só para vocês fazerem somente atividades da página 122, foi referente hoje à nossa aula, né, sobre as células, tá bom? Vou deixar para vocês aqui, ó, um beijo, uma ótima semana, fica com Deus, tá?